Olá, meus sócios, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Tales, onde a gente fala sobre direito e advocacia aplicada aos negócios, de forma estratégica, prática e objetiva. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a advocacia enquanto negócio, ou seja, como transformar os advogados, meros prestadores de serviço, em um negócio de mentalidade empresarial. Vamos falar sobre mentalidade empresarial, empreendedorismo e o posicionamento do advogado para se tornar uma empresa, um prestador de serviço profissional. E assim a gente fazer uma construção de riqueza na advocacia e pela advocacia. Desde os tempos que a gente está lá na faculdade, os nossos professores, aqueles que estimulam, aqueles poucos professores que estimulam os alunos a ingressar na carreira da advocacia, né, e não nos concursos públicos, né. Infelizmente hoje a gente vê um direcionamento muito grande da academia, né, dos professores para o mercado dos concursos públicos, o mercado do jurídico público, né. Aqueles que ainda incentivam os alunos a traçarem um caminho na advocacia privada, eles sempre colocam vários obstáculos e várias objeções nos nossos caminhos, principalmente dizendo o advogado é um prestador de serviço especial, é a única profissão que é citada na Constituição, né, já devem ter ouvido isso muitas vezes, e por isso nós temos que assumir posturas diferenciadas, mais retraídas, e por conta disso o nosso código de ética e o nosso regulamento, o Estatuto da Advocacia, tem tantas travas e tantas situações que nos impedem de agir como uma empresa propriamente dita no mercado, ou como a gente vê, por exemplo, no mercado americano, né, em que lá os advogados e os escritórios podem fazer publicidades, por exemplo, de forma irrestrita. Você vê publicidade em outdoor, no metrô, nas estações públicas, nos equipamentos públicos, né, de forma franca. Né? Nós não temos aqui e também não vamos estimular ninguém a romper ou quebrar as regras dos nossos estatutos. Mas é possível sim nós agirmos com a mentalidade empresarial dentro do regulamento que nós possuímos. E quando a gente se observa como esse prestador de serviços de natureza especial, a gente acaba se posicionando como um profissional autônomo, aquele que troca horas de trabalho por uma remuneração. E isso não é muito diferente, por exemplo, de ser empregado, seja público ou seja na iniciativa privada. O empregado, público ou privado, ou concursado servidor público, ele está sujeito a uma hierarquia. Então ele troca as horas de serviço dele, uma jornada de trabalho, por uma remuneração. Está sujeito à hierarquia e ao poder diretivo do empregador, seja ele quem for. Na prestação de serviço, a gente vai observar que a gente tem um pouquinho mais de autonomia. A gente passa a ter um pouquinho mais de controle, o poder diretivo passa para a nossa mão. Mas ainda assim, nós estamos trocando tempo de trabalho por remuneração. Tanto que os professores antigos da minha época de prática jurídica diziam assim, olha, você tem que pensar assim, olha, quanto você quer ganhar por mês? Então você pega esse número, divide por 220, que é aquele cálculo de jornada de trabalho de 44 horas de serviço que a gente aprende lá no direito do trabalho, e calcula a sua hora, e a partir dali você vai precificar o seu serviço. E a partir daí você esperava, na verdade, né, que o cliente chegasse até você para te contratar, de maneira passiva. Você não podia fazer nenhuma forma proativa de captação de clientela em mercado. E por esse tipo de raciocínio, o advogado acabava concentrando muitas coisas na sua mão. Já que ele é um prestador de serviço que troca tempo por remuneração, ele passava a entender que ele ganharia mais dinheiro quanto mais ocupado ele estivesse. Só que aí ele se enche de um monte de tarefas que podem ser delegadas e que não são o que a gente chama o core business da atividade. Ou seja, ele deixa de executar apenas a atividade fim, que é o grande conhecimento dele, para executar outras pequenas tarefas e microgerenciar outras tarefas de importância relevante, claro,
mas que não são o foco da sua atuação. E aí vem o ponto de virada da advocacia. É quando o advogado percebe que o cliente dele não compra simplesmente petições, pareceres, o tempo dele propriamente dito, mas o que o cliente quer, na verdade, é resultado. Ou seja, qual é o efeito prático do trabalho do advogado, o que aquilo vai impactar na vida do cliente, seja ele pessoa física ou seja pessoa jurídica. Então, quando você começa a entender esse jogo, o que o cliente quer de verdade, que é o resultado, o proveito econômico que ele vai ter lá na frente, e não uma simples contratação das suas horas, você vai entender que a partir dali a sua advocacia vai construir riqueza para você, para os seus clientes e para quem estiver ao seu redor. E aí você vai realmente dar uma guinada na sua advocacia para deixar de ser este prestador de serviço para ser uma empresa. Você vai deixar de lutar e brigar por honorários, mas criar riqueza em larga escala. E aí a gente vai aprender uma lição dura na realidade que eu sofri muito, né, até entender, até chegar a esse ponto aqui que eu estou contando. A minha vida profissional aconteceu exatamente desse jeito. A gente começa a entender e virar essa chave no dia que a gente entende que se a gente tem um negócio em que tudo, absolutamente tudo, depende 100% de você, advogado, você não tem um negócio. Você tem um emprego. E, na verdade, você tem o pior emprego do mundo, porque tudo depende da sua decisão, das suas execuções, das suas tarefas e das suas atitudes. E aí você vai ter a clara percepção de que você deixou de ser mais um advogado no mercado para se tornar, eu vou usar uma expressão aqui que o mundo detesta, o mundo da advocacia detesta, mas você vai virar um empresário da advocacia. E aí você também vai perceber, com essa virada de chave, é que empresários da advocacia enriquecem. E enriquecem porque pensam o seu negócio, pensam o seu escritório como um negócio e não como uma mera prestação de serviço. E dessa forma, o advogado sempre vai viver na urgência e no improviso, porque ele sempre está correndo atrás de dinheiro em troca da sua jornada de trabalho. Ou seja, ele vai viver aquilo que o livro Pai Rico, Pai Pobre chama de a corrida dos ratos. E enquanto você está na corrida dos ratos, você troca a sua energia vital por dinheiro. E isso leva a um esgotamento físico que vai chegar à fatura no longo prazo. No final, né, mais para frente, você trabalhar muitos anos dessa maneira, você vai ver o seu esgotamento, o seu estresse, o seu burnout, e por isso, muitas vezes, não é raro a gente ver advogados desistindo da profissão. E aqui é o ponto da transformação do advogado, é parar de ser refém do relógio para ser o dono do tempo. E aí, para a gente concluir, né, vou trazer uma reflexão aqui, trazer um ponto. Muita gente já deve ter percebido, já deve ter se feito essa pergunta, porque observa advogados bem-sucedidos, escritórios bem-sucedidos, mas que, por exemplo, são colegas seus de faculdade, contemporâneos, e você olha assim, nossa, como esse cara está tão bem-sucedido, se na época da faculdade ele não estudava nada. Nossa, ele não sabe escrever, ele não sabia escrever uma petição de juntada, a piada que a gente sempre faz de vez em quando. O cara não sabia fazer uma petição de juntada e agora está ganhando dinheiro. Como é que isso funciona? É porque ele percebeu exatamente isso. E hoje, para ser bem sucedido no mundo da advocacia, não basta ter só uma boa formação jurídica. Os melhores advogados não são aqueles que estudavam mais, ou que têm mais conhecimento técnico, mas são aqueles que entendem o direito e como aplicá-lo como negócio na sua advocacia e como aplicar no negócio dos seus clientes, de forma a gerar resultado para ele. Esses são os que estão ganhando o jogo. E esse é o nosso primeiro papo sobre advocacia. É a primeira conversa sobre rumos de advocacia enquanto negócio. E os assuntos tratados hoje aqui podem ter parecido duros ou uma verdade natural, mas a gente precisa ter uma clareza de que às vezes o óbvio precisa ser dito, porque a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz quando a gente está mergulhado na operação, quando a gente está mergulhado nos nossos afazeres e não consegue pensar o negócio de forma estratégica, ou seja, como é que eu vou estar aqui em 2030, em 2027, em 2035? A gente precisa ter essa visão enquanto negócio de futuro, e esse
É um dos propósitos e uma das razões desse canal existir. Fazer com que os advogados e advogadas, os meus alunos de sala de aula, de cursinho, de um dia a dia, meus mentorados, tenham essa clareza de que a advocacia pode sim ser um negócio rentável e bem estruturado, e que possa fazer diferença na sua vida e gerar riqueza para a sua vida e para a vida de outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, esse primeiro conteúdo sobre advocacia, curte aqui o vídeo, compartilha para quem você acha que vai ser tocado por esse assunto também, tá? E se inscreve no canal, porque em breve nós vamos ter outras editorias sobre esses assuntos e tratar planos mais específicos e não esse panorama inicial do problema. Fiquem com Deus e até a próxima.